Amigos, 26 de outubro, sexta-feira, e estamos iniciando o programa Todos pela Amazônia, aqui na Amazon Play, TV Digital, Jornal do Comércio, diretamente dos estúdios da Rádio Baré, Ondas Tropicais. Hoje, sexta-feira, nós estamos aí praticamente a 2 dias das eleições gerais para a Presidência da República e Governo do Estado do Amazonas. E eu recebi aqui agora, estou recebendo nesse momento, o candidato que é deputado estadual pela 2ª legislatura, foi vereador por 2 legislaturas no Amazonas e foi o candidato a deputado federal mais votado nas eleições de 2018. Ele recebeu aqui dos eleitores amazonenses 197 mil votos, beirando aí os 200 mil votos, e ele representa o Partido dos Trabalhadores, e é com prazer que eu recebo aqui o deputado estadual, o deputado federal eleito, José Ricardo. Bom dia, deputado, um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Bom dia, Oswaldo. É uma satisfação poder estar aqui nesse programa. Primeira vez, né, que estamos aqui, podendo ter a oportunidade de poder conversar, né, com todos que acompanham nessa programação, a falar da política, né, falar das eleições, poder falar um pouco também do nosso trabalho. Estamos à disposição. Justamente, eu queria começar pelo seu histórico de parlamentar, né? O senhor começou como vereador em Manaus, está há 2 legislaturas na Assembleia Legislativa e agora o senhor chega à Câmara dos Deputados numa eleição atípica, né, que houve essa eleição de 2018, as transformações estão se mostrando dia a dia. Hoje nós tivemos aí a divulgação de uma pesquisa pela Rede Tiradentes, onde praticamente podemos dizer que o Wilson Lima é o próximo governador do estado do Amazonas, uma mudança total de um grupo político que há mais de 30 anos vem dominando o estado. E eu queria que o senhor fizesse justamente, me contasse um pouquinho da sua história e já me fizesse uma análise local dessa mudança, do que está ocorrendo e também essa votação expressiva que o senhor teve aqui nas eleições para a Câmara dos Deputados. Oswaldo, a gente também, vamos dizer assim, primeiro ficamos agradecidos, né, porque você ter o voto de confiança da população, você ter uma votação expressiva, significa também mais responsabilidade, né, um compromisso maior da gente continuar lutando para melhorar a vida da população. Então a gente agradece. Nós tivemos voto em todo o estado, fui o mais votado em várias cidades importantes, né, do interior do Amazonas, e a gente com certeza pretende continuar na mesma linha de trabalho. Na verdade, eu fui candidato 4 vezes até ganhar a primeira vez uma eleição, né, que eu ganhei para vereador. E de lá até hoje a nossa prática é a mesma. Primeiro, não compramos voto, não fazemos assistencialismo. Nosso trabalho é debater as questões que interessam a população. A nossa linha é uma linha muito de fiscalização, de cobrança, que é assim que eu aprendi, que o parlamentar, ele basicamente tem 2 funções, que é legislativa e fiscalizatória. O papel do parlamentar é ser uma voz para falar, uma voz para cobrar, para denunciar também, porque a gente recebe muitas denúncias, né? E também ser propositivo. Eu acho que também as pessoas querem ver o parlamentar cobrando, fiscalizando, mas querem também saber quais são as propostas, as ideias. E eu sempre fui muito propositivo. Temos muitos projetos. A nossa prática de ouvir a população ajuda muito. Por exemplo, na área da educação, onde mais eu tenho projetos, vieram de sugestões de professores, de educadores, de escolas que eu visito, estava visitando escolas toda semana. Então você consegue perceber melhor os problemas, ouvir as pessoas e a partir dali fazer encaminhamentos, pleitos, projetos ou indicações para o próprio governo. Então um pouco essa trajetória e esse nosso caminho sempre nos ajudou a ter, né, o apoio da população nas votações. Mas tem um ingrediente a mais, que esse eu acho que fez um diferencial, inclusive, para que a gente pudesse ter uma boa votação nessa eleição e em eleições recentes, que é a prestação de contas. É ir no terminal de ônibus, na feira, no mercado, em cima de uma Kombi velha, e prestar contas, falar do trabalho, falar dos projetos, conversar diretamente com a população. E isso, com certeza, ficou muito forte, né, na mente, na percepção das pessoas.
Tanto que, onde eu vou, eu sou chamado de homem da Kombi, o cara da Kombi, porque me vem lá constantemente fazendo esse trabalho. A Volkswagen nunca lhe procurou para dar uma Kombi nova e isso pois seja um homem de marketing da né? Volkswagen. Não produz mais agora a Kombi, né? Parou já há alguns anos, né? Então tem que estar o tempo todo recuperando essa Kombi velha para poder fazer esse trabalho. Ela é um gesto que eu aprendi com o Praciano. Praciano foi vereador, foi deputado federal, e ele tinha essa prática semanal também de prestar conta. Então, acredito que tudo isso contribuiu muito e, é claro, a gente tem aquelas pautas fortes de educação, de saúde, segurança, aquilo que realmente a população está sentindo mais, o debate sobre a economia, a geração de emprego. Então, a gente procura estar inserido permanentemente nesse debate. No modo geral, nós estamos vendo agora, nós estamos na porta, né, do segundo turno, e vendo aqui em Manaus e aqui no Amazonas, né, um candidato que representa o grupo político que está há 38 anos no poder, né, o amazonino está esse tempo todo, ele representa esse grupo, e, no outro lado, uma novidade, uma surpresa, na verdade, que é o Wilson Lima, que nunca foi o político, nunca exerceu mandatos propriamente, né, um comunicador, né, dos meios de comunicação, mas que nesse momento, onde você percebe assim, um sentimento também de mudanças, de renovações, ele acabou sendo o nome dessa mudança, né, da possível mudança que tem. Tudo indica, pelas pesquisas, que ele está, né, por hora, em primeiro lugar. Talvez não mude esse quadro e a tendência dele ganhar a eleição, né? Não sei o que isso vai significar para o Estado, porque esse é o problema das campanhas políticas. Você nunca sabe com exatidão quais são as propostas de cada candidato. O tempo é pouco, é curto, ninguém tem paciência para parar, para ouvir com mais detalhes quais são os planos efetivos, viáveis, baseado em estudos, baseado em dados reais, para dizer o que realmente vai poder fazer. Então, é o caso do Wilson Lima, na minha avaliação, e é o caso também do Amazonino, que o Amazonino ganhou a eleição ano passado com o discurso de arrumar casa. E com um grupo cuidar, forte, né, ao lado dele, né? Porque ele tinha e agora, o prefeito, um senador da República. Depois de quase um ano, a gente vê que a casa não está tão arrumada. Esfacelou. E acabou as pessoas também ficando meio frustradas com isso. Mas o certo é que nós vamos ter esse segundo turno, se vai ter essa mudança, a esperança que o próximo governador possa olhar o Estado como um todo, pensar no desenvolvimento do Estado, fazer a coisa mais planejada, já que nós temos poucos recursos, trabalhar mais parcerias com a sociedade, que eu defendo muito isso. Eu acho que o governante precisa dividir a responsabilidade com a sociedade, com a população. E quero aproveitar aqui e dizer que você pode interagir conosco através do WhatsApp 98415-2544 ou diretamente na nossa página Amazon Play TV Digital. E aproveitando a oportunidade, deputado, já temos aqui algumas manifestações. O Tomás Meireles da Silva, que o senhor deve conhecer, ele diz o seguinte: Oswaldo, transmita ao José Ricardo minhas parabenizações. Temos certeza que o setor primário do Amazonas ganha um grande aliado lá em Brasília. Se o Tomás está falando isso, até aproveita a oportunidade aí. Caso se confirme a eleição de Wilson Lima, o Tomás agora vai trocar o lado da mesa. Ele vai deixar de bater para ser apedrejado, né? Existe uma grande chance aí do Tomás ocupar uma pasta aí no governo Oswaldo, do Wilson. Eu quero aqui já também deixar um grande abraço ao Tomás, que eu conheço há muitos anos. Nos conhecemos, né, nas ações de solidariedade, em primeiro lugar, né, em relação ao combate à fome, ação pela cidadania, pela vida, né, do movimento Betinho. Isso já em 1993, quando se discutia segurança alimentar. Posteriormente, já no Eu não lembro de vocês, entendeu? Mas... desse negócio da campanha do Betinho, mas eu quero registrar que a TV Rio Negro, é onde eu trabalhava na época, eu fui o apresentador, nós trouxemos o Netinho para fazer um show lá no Sambódromo. Exatamente, o Show pela Vida, o senhor estava lá. Então eu não lembro. Foi aquele momento onde sociedade, de modo geral, meios de comunicação, empresas, cidadãos, todo mundo estava imbuído nessa ideia de se mobilizar para combater a fome. Mobilização muito bonita. E o Tomás eu conheci ali
10 anos depois, já no governo Lula, quando foi organizada a questão da política de segurança alimentar, o Tomás também já estava presente, e esse tempo todo o Tomás é um dos que mais discute, pensa, escreve, debate, né, o caminho que nós podemos ter para desenvolver nosso Estado, principalmente através do setor primário. E, portanto, a questão da alimentação, a segurança alimentar, como uma política de inclusão social, mas de geração de renda, emprego, né? Então, o Tomás sempre esteve envolvido diretamente. Portanto, considero muito importante, né, o trabalho dele. Espero que ele possa contribuir muito mais ainda. E o senhor em Brasília, como ele mesmo afirmou. A Gleison Carvalho, que o senhor é o deputado dele, a Francineide Santos de Carvalho diz o seguinte: sabe por que votei em você? Porque sempre te vi em cima da Kombi cobrando, prestando conta e falando em favor do trabalhador. É o que a gente estava falando. A gente tem essa prática aí de prestar contas toda semana. E vamos continuar, mesmo como federal, vamos estar em Brasília, vindo em Manaus, vamos dar lá, fazer um balanço dos trabalhos, daquilo que nós estamos fazendo, vamos continuar o trabalho. Agradeço aí esse voto de confiança e acompanhar o trabalho nosso. Muito bem, deputado. Nós falamos aqui da sua trajetória política, né? O Amazonas está mais do que demonstrado. Nós passamos num momento muito difícil na economia. O polo industrial de Manaus, ele vem constantemente sofrendo os ataques que vêm da mídia e dos empresários lá do Sul. O problema dos incentivos fiscais que são outorgados pela Constituição brasileira a favor da Zona Franca de Manaus, numa prorrogação aí de 50 anos, que foi assinada inclusive pela ex-presidente Dilma, do seu partido. Nós vemos o tempo todo isso ser maculado, isso ser ferido, a Constituição sendo ferida, e o nosso polo industrial, independente da renovação de tecnologia, que é necessária em qualquer indústria, em qualquer planta hoje no mundo, sofre esses ataques constantes. O senhor agora tem um poder maior. O senhor vai estar lá entre 513 deputados federais, numa bancada do Partido dos Trabalhadores, ao qual eu sei que o senhor é muito respeitado pela bancada a nível nacional. Como é que vai ser o deputado federal Zé Ricardo em defesa do polo industrial de Manaus? Eu acho que esse deve ser o foco de trabalho, provavelmente, de todos os parlamentares que representam o Amazonas. É a defesa da Zona Franca, porque esse é o modelo, esse é o projeto que nós temos há mais de 50 anos agora, que sustenta o Estado. Não há dúvida nenhuma. Nós precisamos trabalhar para fortalecer, trabalhar para enfrentar os gargalos que nós temos, que estão mais relacionados, não tanto à questão fiscal, aos incentivos, mas relacionada ao que sempre se fala, que é a logística, né? A estrutura, a infraestrutura, que desfavorece muitas vezes o setor produtivo. Porque você bem lembrou, os incentivos na Constituição brasileira estão definidos, portanto é uma área de exceção, aqui a Zona Franca de Manaus, prorrogado pelo Lula 10 anos, 23, e pela Dilma nesse período até 2073, né, mais 50 anos. Agora, todo dia você tem ataques contra a Zona Franca. Na hora que baixa uma alíquota, né, de um determinado produto que é fabricado aqui, você já diminui a vantagem comparativa. Na hora que, e é constante isso. Ao longo desses 50 anos, o que a gente já vivenciou, eu acredito que isso deva continuar, porque é uma disputa. A guerra fiscal que precisa ser equacionado, e aí vem a história também da reforma tributária, que, aliás, do formato que está, é um grande perigo para, não é nem para as empresas, é para o Estado, por conta da questão da arrecadação, ser no destino, aqui na origem, nesse caso no destino. E, portanto, a defesa da Zona Franca, não há dúvida, nós precisamos fazer, agora, de forma mais articulada, porque a bancada do Amazonas é pequena, 8 deputados federais, 3 senadores. A SUFRAMA, por exemplo, que tem a responsabilidade da administração, a abrangência Amazônia Ocidental mais o Amapá, portanto, o ideal é que nós pudéssemos ter articulações com as bancadas de todos esses estados. E parece que isso nunca foi possível, né? A gente não vê ainda nenhuma reverberação. Eu me lembro, Oswaldo, de que nós tivemos um momento onde a SUFRAMA tinha um certo poder a mais pelo fato de ter os recursos disponíveis para aprovar com projetos para
os estados e as capitais, e instituições também públicas nos estados da Amazônia Ocidental. Então, isso favorecia, havia interesse maior. Depois que a SUFRAMA não teve mais esse recurso à disposição, também os deputados largaram, porque eles perguntam qual é a vantagem para nós aqui no nosso estado. Mas deixa eu aproveitar dentro desse gancho que o senhor está me dando. Eu sou do tempo em que a SUFRAMA, além de ter esses recursos que o senhor fala, ela tinha técnicos na sua direção. E a partir do momento que esse modelo destruidor de empregar político na cabeça de ministérios, de órgãos governamentais, ela perdeu essa força, porque eu acho que a SUFRAMA, se você ler como ela foi constituída e qual é o papel dela no modelo Zona Franca, isso não mudou até hoje. Nós temos, o que falta é justamente ali a direção de pessoas firmes, como nós tivemos, vou lembrar aqui de Delírio Guerra de Macedo, do próprio Joaquim Igrejas Lopes, naquele tempo em que eles tinham um poder quase igual a um governador de estado e de prefeito da cidade de Manaus. O senhor não acha que isso também veio atrapalhar, deputado? Eu acho que, no caso, a SUFRAMA, como todos os órgãos públicos, estaduais, municipais e federais, as nomeações são nomeações políticas. A questão é... O senhor concorda com isso? Não, as nomeações sempre são políticas, porque são cargos de confiança. Agora, a figura que vai ser nomeado é um político ou é um técnico? Sempre se coloca essa questão. Uhum. Nós tivemos recentemente, a Flávia Grossa era técnica, funcionária, o Gustavo também, ficaram um bom tempo. Eu acho que talvez não seja tanto essa questão. Nós precisamos realmente de superintendente que tenha um trânsito bom político local e federal. Ao mesmo tempo, tem que ter uma vontade política de que o órgão precisa ser valorizado. E aí eu falo na equipe técnica, eu acho que tem que fazer concurso, nós temos que valorizar, ter uma equipe preparada para poder trabalhar a prospecção de negócios, de levar adiante, de colocar debaixo do braço e levar as vantagens que nós temos, as grandes possibilidades através dos incentivos e outras formas, outras políticas. Mas eu apostaria que nós precisaríamos cobrar mais, investir mais na questão da ciência e tecnologia. Acho que o caminho para o nosso estado é por aí. A SUFRAMA pode ser um grande instrumento para isso, na medida que o governo federal assim também queira. E a gente tem que trabalhar essa vontade política. Ciência e tecnologia. Nós temos aí os recursos do P&D. Não está equacionado, porque é um recurso que vem de empresas do polo de informática. As empresas têm interesse de investir naquilo que lhe interessa, mas nós precisaríamos fazer com que não fosse só o interesse da empresa, ela pudesse também ser atendido e, ao mesmo tempo, a gente direcionar para áreas estratégicas que possam trabalhar o futuro do nosso estado. Isso pode ser mudado através, por exemplo, de uma propositura do Legislativo Federal, por exemplo? Podemos propor, embora uma parte dependa do próprio Executivo, Quando se trata de questões que envolvem tributos, etc., aplicação de recursos, orçamentário, tudo tem que ter iniciativa do Executivo, mas é aí que tem que ser provocado, tem que ser cobrado, tem que ser debatido, discutido, levado lá as propostas pelo Legislativo. Acho que esse é o papel da bancada, como você pergunta, onde eu devo me agregar àqueles que já estão nessa luta e vão ver se a gente pode regimentar outros também. Eu acho que se a gente consegue convencer parlamentares de outros estados e a gente discutir propostas que possam ajudar também a desenvolver o seu estado, nós vamos ter mais vozes para fortalecer a SUFRAMA e trabalharmos essa questão do desenvolvimento regional, a nossa região. Nós tivemos nessa eleição de 2018 uma renovação quase que total lá na Câmara dos Deputados, na bancada amazonense. Apenas 2 conseguiram se reeleger, um que é o decano, o Átila Lins do PP, Silas Câmara do PRB, e os demais são novos deputados que vão assumir pela primeira vez a legislatura. E a gente vê aqui que, com exceção do PRB, que conseguiu a eleição de 2, o capitão Alberto, eu acho que vai ficar mais fácil essa união em defesa do modelo Zona Franca de Manaus, pelos nomes que hoje nós temos aqui: o Zé Ricardo, que aqui está, o delegado Pablo do PSL, o Átila Lins, o Silas Câmara, capitão Alberto Neto, Marcelo Ramos, Sidney Leite e Bosco Saraiva. Então, quase todos aqui têm um conhecimento um pouco mais profundo sobre o modelo Zona Franca. E eu faço questão de abordar um pouco, explorar um pouco o senhor nessa área,
Bia, por favor, coloca aí a nossa página do Jornal do Comércio hoje, a capa principal do jornal. Vamos lá. Que é a nossa manchete. O senhor sabe que o Jornal do Comércio faz 114 anos que ele vem trazendo e registrando a história do Amazonas, e a economia é o forte da editoria do JC. Então vamos lá. Isso é uma coisa que o senhor entende bem. Emprego custa deslanchar no PIN. Em agosto, o número de postos de trabalho no Polo Industrial de Manaus teve um crescimento de 0,8% em relação ao mês de julho. Foram 86.700 trabalhadores empregados contra 86 mil no mês anterior. Aumento de pedidos de fim de ano e a leve retomada da economia impulsionam contratações entre efetivos, temporários e terceirizados. Os indicadores são da própria Suframa. Eu queria que o senhor abordasse um pouquinho isso e ver se existe a possibilidade ainda de nós voltarmos aos tempos áureos, quando a gente mantinha aí 3 dígitos de empregos no Polo Industrial de Manaus. Eu acho que esse é o grande desafio para o próximo governante, a nível nacional e a nível estadual também. No caso, o Polo Industrial, especificamente, né, por conta de uma indústria que tem o seu mercado principal fora do Amazonas, é o mercado brasileiro, mercado de consumo interno, mercado interno do Brasil, tem exportações, claro, mas o volume é bem menor. Então, nós dependemos inteiramente do aquecimento da economia no Brasil. A economia vai melhorar na medida que melhore o poder aquisitivo da população. Não tem jeito. Os produtos nossos aqui do Amazonas, fabricados no PIN, né, no Polo Industrial, em última instância, seriam considerados supérfluos. Ou seja, em primeiro lugar, as questões básicas. Houve uma queda da renda no Brasil, queda do emprego muito grande, e com isso do consumo, não há dúvida, é claro isso. Se melhora a nível nacional as possibilidades das pessoas terem uma renda maior, facilidade no crédito, um estímulo maior de modo geral na economia, né? Quer dizer, um clima de confiança para que também as pessoas possam investir, os pequenos empreendedores, não somente os grandes, os pequenos são os que mais geram emprego em termos proporcionais, não há dúvida. Então nós vamos ter também uma retomada também dos empregos aqui no nosso polo industrial. Nós dependemos aí. Nós sempre colocamos, né, de que aqui o reflexo das melhorias no país da economia começam logo aqui. Né? E também quando a gente está caindo, né, quando há queda, também já começa logo aqui, porque as pessoas cortam, deixam de comprar moto, deixam de comprar o televisor, e etc., e outros produtos aí também. Então, nós estamos otimistas que possa melhorar. A melhora é pequena, porque a desconfiança é muito grande, está todo mundo esperando ver o que vai acontecer nessa eleição de domingo, qual é o projeto que vai vencer nas urnas, o projeto que, e como eu disse, a nível estadual nós temos pouco debate sobre a economia, a nível nacional, e eu olhar para o nosso estado, menos ainda. Eu não sei a proposta do outro candidato, mas no caso do Haddad, que esteve em Manaus, eu ouvi ele falando, né, de trabalhar, investir no nosso polo industrial, se utilizando das reservas internacionais, atrair determinados setores produtivos, falou inclusive na fabricação de lâmpada de LED, e investir em pesquisa maciçamente. Eu acho que esse é o caminho. Se realmente ganhar a eleição e puder trabalhar nessa linha, é o que eu estava falando no início. Ciência e tecnologia, pesquisa, focos segmentos novos. Aí. Esse eu acho que é o caminho para a nossa Zona Franca. Nós podemos, quem sabe, aqui no Amazonas, ser um grande produtor de alimentos. Estamos aqui lembrando do Tomás, né, que está sempre discutindo isso, mas é o que eu ando falando no parlamento. O Amazonas pode ser um grande produtor de alimentos, de proteína, e vender para o Brasil e para o mundo, gerando emprego, renda, oportunidades e tudo mais. Mas passa por pesquisa, passa por uma decisão de priorizar alguns setores. Vou dar só um exemplo. Os produtores de concentrados de refrigerantes, eu me lembro bem, quando o Estado aprovava os projetos de incentivos, e a maioria deles queriam fabricar, de um modo geral, o artificial, vamos falar assim, era obrigado a colocar no projeto que também iria fabricar concentrado usando matéria-prima regional. E eu me lembro de alguns produtores que foram reclamar na Secretaria de Planejamento que tudo bem, vamos aprovar, eu quero fazer, mas eu tenho um problema. Eu não tenho matéria-prima suficiente, não há uma oferta de guaraná suficiente
aqui no Amazonas para atender essa demanda que tinha. Aí ele tinha que comprar da Bahia. Então, só para dar um exemplo. E assim nós temos uma lista enorme. O governo já fez tantos estudos para colocar setores que nós podemos priorizar. Eu acredito nisso, esse é um caminho. Agora tem que ter uma decisão firme de ir por esse caminho e não ficarmos só aguardando os humores da economia nacional que vão ajudar ou não o polo industrial tradicional que nós temos aqui, que temos que cuidar e preservar e, se possível, ampliar. Estou recebendo aqui o deputado estadual e deputado federal eleito nas eleições de 2018 com a maior votação, com mais de 197 mil votos. Ele que é do Partido dos Trabalhadores, o economista José Ricardo. Eu vou para o nosso primeiro intervalo e na volta ainda vou falar um pouco de política regional, vamos falar do Centro de Biodiversidade, que é uma coisa importante, isso que ele está colocando agora. Vamos falar da BR-319, vamos falar de outros assuntos voltados para o setor primário e de desenvolvimento do interior do estado. E no último bloco eu vou conversar com ele sobre a política nacional, sobre essa polarização da eleição que vai ocorrer agora no próximo domingo, entre o candidato a Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Isso fica reservado para o nosso último bloco. Eu volto já já com vocês. Até já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e sociais. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel.
Estamos de volta com o segundo bloco de Todos pela Amazônia, aqui na sua Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio, diretamente dos estúdios da Rádio Barém Ondas Tropicais, recebendo aqui hoje o deputado estadual José Ricardo, que é do Partido dos Trabalhadores, e foi o candidato a deputado federal mais votado na eleição de 2018, aí com sufrágio aí de mais de 197 mil votos, foi o que o Amazonas deu a esse gaúcho que é radicado aqui desde os 7 anos de idade. Então, ele é o exemplo típico que comeu jaraqui e não vai mais sair daqui, não é isso, deputado? É isso mesmo, Oswaldo. Eu vim criança, meu pai é agricultor e veio para cá na década de 70, o governo militar estava estimulando famílias do sul virem para o Amazonas, ficamos aqui. Aqui a família cresceu, irmãos nasceram, casei, tenho 2 filhos. E, portanto, é isso. Jaraqui, né? Comemos jaraqui, ficamos aqui, vamos continuar aqui, trabalhando, lutando, fazendo a nossa parte. Deputado, o senhor sempre se posicionou, principalmente aqui na Assembleia Legislativa, contra a PEC 241, que é a PEC de gastos, que foi editada aí pelo atual presidente Michel Temer, que está chegando aí ao final de governo de uma forma melancólica, né? É aquele negócio, aqui faz, aqui se paga, não é isso? Parece que está ocorrendo com ele esse tipo de problema, né? Então, eu queria que o senhor fizesse uma análise disso e o senhor, como deputado federal, vai tentar dar uma mudada nisso junto com seus pares lá na Câmara dos Deputados. Olha, não há dúvida que a PEC, quando ela estava em tramitação, ela foi chamada de PEC da morte. Esse era o termo. PEC... fim do mundo, tinha vários termos aí. Por quê? Porque ela propõe congelar os investimentos, gastos públicos, né? Criar um teto para os gastos do governo federal, da União, por 20 anos. 20 anos. Então nós estamos falando saúde, educação, segurança, moradia, assistência social, tudo aquilo que é o essencial hoje, que nós precisamos, o Brasil, para o desenvolvimento, nós precisamos ampliar cada vez mais investimentos em educação, por exemplo. Então, na hora que se cria um teto que é praticamente um congelamento, por isso que é o termo, por um prazo tão longo, isso vai comprometer qualquer meta de qualquer governante que for eleito domingo agora. Inclusive, um candidato votou a favor desse teto. Se ele ganhar, teoricamente, ele vai ter que trabalhar para rever, fazer uma mudança na Constituição, portanto, tentando rever essa PEC, que foi aprovada, é parte da Constituição. Precisa de uma ampla maioria no Congresso Nacional. Então, eu já tinha me manifestado contrário a essa PEC desde o início, como deputado estadual. Inclusive, fizemos documentos, encaminhamos para a bancada federal, por escrito, nos manifestando contrário, porque se o governo toma medidas para tentar segurar gastos, tentar ter um certo controle, fazer um planejamento para você equacionar dívidas, né? Ter um superávit, tem os compromissos financeiros, tem o pagamento da dívida, que talvez esse seja uma das razões, tenha sido uma das razões de aprovar essa PEC, é para garantir que o governo tenha o superávit, tenha os recursos para ter o serviço da dívida, pagar o serviço da dívida, amortizar, pagar juros, etc., que é um capítulo à parte que um dia ainda precisamos debater no nosso país. Mas no momento que nós falamos... E a culpa não é da população, né, deputado? A culpa não é da população, é das gestões, é a questão de modo geral, a questão da economia, da arrecadação pública. Então, eu vou me somar a todos os parlamentares que entendem que nós temos que revogar essa alteração da Constituição para podermos retomarmos investimentos em educação, saúde, em tecnologia. Então, eu não escondo isso, temos que debater. Nós precisamos alavancar o desenvolvimento do nosso Estado. Como é que nós vamos fazer se o governo vai estar engessado? Não vai poder investir na SUFRAMA, não vai poder investir nas estruturas dos órgãos federais aqui no nosso Estado, vai estar limitado para fazer concurso público. E se a gente pegar só a SUFRAMA hoje está numa situação muito difícil. Precisaria fazer um novo concurso, reforçar a equipe técnica. Agora, se tiver restringidos os concursos, como é que nós vamos sair do lugar aqui no nosso Estado? E as taxas que são recolhidas em nome da SUFRAMA, elas vão para a União e não voltam. Eu acho que isso é um problema que tem que ser resolvido, né? Tem que voltar para a origem para que ela possa justamente ser uma agência de desenvolvimento, que é o seu principal papel na criação. Não é isso, e é um recurso fabuloso. Eu sei que
Nós tivemos também denúncias no passado quanto à aplicação irregular de alguns recursos administrados pela SUFRAMA. Mas é para isso que você tem que ter... Mas isso tem no governo, tem na prefeitura, tem tudo quanto é lugar. Tem para trabalhar. Agora, não podemos cortar. Nós precisaríamos ter recursos para isso. Investir aqui no nosso estado e, no caso, na Amazônia Ocidental, que seria a missão da SUFRAMA. Né? Sobre a PEC, a 241, que é a PEC dos gastos, eu vou dar um exemplo aqui bem simplório. Se eu estiver errado, o senhor me corrige, por gentileza, tá? Hoje nós temos aí uma população de, sei lá, 200 milhões de habitantes e ficou congelada a verba de saúde por 20 anos. Então imaginou-se o seguinte, aquele esperto que criou essa coisa. Durante 20 anos não vai nascer mais ninguém no Brasil. Então, se hoje na saúde cada cidadão brasileiro custa, sei lá, R$10 por mês, entendeu? Se não nascer ninguém, durante 20 anos vai custar os mesmos R$10, certo? Agora, se nascer todo mundo da forma como cresce a nossa população, daqui a pouco você vai ficar devendo para a saúde, porque nós não vamos ter recurso. Estou errado? Meu raciocínio está correto? É, porque é isso que você está colocando. O teto, a proposta é que o governo possa ampliar, só que limitado ao crescimento da economia. Só que o que acontece? No mundo inteiro, o governo, o poder público, é um fomentador da economia. Então, o governo tem que realizar investimentos para você ativar a economia. Isso é que nem aqui o Amazonas. O governo, todos os governos fizeram empréstimos, endividaram o Estado, dentro da sua capacidade. O Estado tem uma capacidade de endividamento muito bom, por isso todo governador faz empréstimo, tanto do exterior como a nível nacional. E por que faz isso? Porque tem que investir. Faz dívida que vai ser paga a longo prazo, claro, a longo prazo. Se não fizesse isso, não faria investimento. Deixaria de construir mais escola, mais hospitais. Saneamento. Então, o governo federal é do mesmo jeito. Ele tem que, claro, ver áreas mais importantes, onde você vai ampliar os investimentos. Tem que ter o controle da economia, claro, o controle dos gastos do Estado. Mas o Estado tem a missão de fazer mais investimentos cada vez mais, e crescentes. Se a gente compara o Brasil com outros países que a gente chama de desenvolvidos, todos investiram maciçamente em educação. Uma coisa boa que foi aprovada no Congresso Nacional, que é o Plano Nacional de Educação. E ele estava prevendo o seguinte, que se atingisse 10% do PIB em educação. Para isso, teria que ter recursos. Recursos viriam da onde? Do pré-sal. A ideia é do pré-sal. Uhum. Agora mudaram as regras no governo Temer e todo esse recurso está ameaçado, talvez não vá para a educação. Vem do Porto de Santos, por exemplo. Vai embora, não sei para onde. E, portanto, eu acho que esse é um caminho, é uma meta, para isso tem que investir e não pode congelar. Talvez algumas áreas você tenha que segurar mais, mas, de um modo geral, a infraestrutura, investimentos básicos na saúde e educação e segurança é o mais urgente e nós temos que descongelar esse projeto aí que congelou tudo. Antes da gente partir para o terceiro bloco, que nós vamos falar justamente de política nacional, das eleições agora do próximo domingo, eu quero explorar um pouco mais o deputado pelo conhecimento e o pensamento dele sobre a nossa região amazônica. Então nós temos algumas coisas aqui que nos atrapalham. Uma delas, que é fato recorrente, que todo mundo discute, aqui todas as vezes que senta alguém ligado ao Poder Executivo ou Legislativo, eu cobro isso e falo sobre isso, eu tenho meu ponto de vista sobre isso. Deputado Zé Ricardo, BR-319. Eu acho que esse é um assunto que todos os políticos estão tratando, agora na campanha política também. Virou moda. E não só nessa eleição, em outras eleições, já estamos vários anos, né, na esperança que a estrada possa ser plenamente recuperada, asfaltada. É o trecho do meio, uns 400 quilômetros, né, mais ou menos. Conflitos na questão ambiental, que boa parte já foram equacionados, né, já tem encaminhamentos nesse sentido. E a esperança que o próximo governo, seja quem for o presidente, possa asfaltar, possa resolver isso. Eu sou a favor, porque nós precisamos, o Estado precisa, é a única ligação formal, né, por estrada. É a questão também de integração do nosso país, daqui para Amazonas, daqui para Roraima, daqui para outros países. É o único estado que não tem ligação com o Brasil, é o nosso. Né? Então, por isso que é fundamental. Agora, eu vi no discurso até da campanha política estadual, candidatos falarem que eles vão assumir, né? Eles vão assumir a recuperação. Ora, é uma estrada federal, o recurso é federal, é o governo federal que vai ter que fazer isso. O governo do estado não tem capacidade financeira
para esse tipo de obra aí. Então tem que ser o governo federal. Mas a gente vai analisar na questão de benefício a curto prazo. Sabe quem mais vai ser beneficiado assim que a estrada estiver asfaltada? É o estado de Rondônia. Porque Rondônia hoje já abastece Manaus, né, com N produtos aí. Seja pela estrada, pelo madeira, né, pelo transporte fluvial, e vai ser altamente beneficiado. O Serafim Correia, o colega, né, economista e deputado, a gente refletia sobre isso lá na tribuna da Assembleia. E ele que, em primeiro lugar, falou isso. Olha, Zé, primeiro vai ser Rondônia. Eles vão conseguir escoar muito mais a produção deles para cá do que nós para lá. O polo industrial, eu já participei de algumas discussões nos estudos, claro que também é beneficiado no sentido de escoar a produção. Mas você tem alguns segmentos que não dependem dessa estrada, né? Você tem aí, às vezes, o transporte rodofluvial, o custo, às vezes, até hoje está em alguns setores melhores. Tem o transporte aéreo, que para alguns tem que ser mais rápido o transporte. Se discute muito a questão toda da logística, desembaraço, entrada e saída de mercadoria, que é algo que um dia temos que equacionar também aqui, para dar agilidade, rapidez. Se perde muito tempo para desembaraçar mercadorias que chegam aqui para o setor produtivo e a saída também. Então, nós precisamos também dar agilidade. Mas a estrada é necessária, não tenho dúvida nenhuma, e nós temos que cuidar das outras estradas aqui no estado. Concordo. Eu acho que temos que defender a BR-319, nenhuma dúvida, mas nós precisamos brigar muito para que as estradas dentro do estado também funcionem. Um exemplo, a M010 que vai para Itacoatiara, eu chamo ela da estrada da morte. Toda vez que tem um acidente, né, um pouco mais sério, é morte. Não tem sinalização, buraqueiro o tempo todo, ora num trecho, ora no outro trecho. É uma estrada estratégica. Quem sabe Manacapuru um dia tendo um porto de primeira, nós podemos também ser um porto de logística para a Zona Franca, porque encurtaria o tempo de transporte da mercadoria para chegar em Manaus e, quem sabe, a saída. Lá tem possibilidade, o calado é suficiente, né, para os navios pararem lá e aportarem. Tem uma passagem lá muito perigosa, naquela região. Sim. E, portanto, temos que olhar tudo isso. As estradas dentro do estado, elas estão atrapalhando, né, as estradas mal cuidadas, atrapalhando o desenvolvimento também do nosso estado. O senhor já foi alguma vez nessa obra da cidade universitária, lá do outro lado da ponte? Sim, já estive. Estive no início, estive recentemente também. O senhor viu aquela estrada que fizeram? Fizeram. Esqueceram de fazer a universidade, mas a estrada foi muito bem feita, né? Gastaram alguns milhões já na estrada. Inclusive, nós falamos sobre isso também na Assembleia, né? A rapidez com que a estrada foi aberta, tal, tudo concluído. Mas o principal seria a universidade. A estrutura, né, para atender a população, os estudantes. Ou seja, se as estradas aqui do estado, as estaduais, a M01070 igual àquela que nós temos lá... Seria uma beleza, seria uma beleza, né, deputado? Pois é, são as inconsequências e incongruências da política, né? Isso o Brasil precisa mudar com essas coisas, com essas visões aí, e a maneira de se conduzir. E permita só, sobre a questão das estradas, mas de um modo geral, falando no transporte, no Amazonas, nós temos um problema sério no transporte aéreo. Você vê que tem, eu acho que os 5, 6 municípios que o aeroporto é homologado pela ANAC, que pode descer aviões, né, de carreira, de linhas regularizadas. A maioria não pode. Se desce o avião meio assim escondido, porque você vai fazer uma rota, ela vai para Tefé, num táxi aéreo, por exemplo, mas ele vai descer em outro município. Ao Pedaleta não poderia, porque a pista de pouso é insegura. Nós temos 7 municípios que nem pista de pouso tem. Então, é urgente cuidar dos aeroportos. Os portos, teve uma construção de portos pelo Ministério do Transporte. Em alguns lugares não funciona, precisaria ser adequada em relação à situação do Rio. Mas o transporte aéreo deveria ser uma prioridade total. Total. E, junto com ele, a comunicação, internet, etc. Mas o transporte aéreo hoje é um grande gargalo para desenvolver, por exemplo, o turismo. Eu apostaria no turismo. Paralelo ao setor primário, nós temos que trabalhar o que já está pronto, que o mundo inteiro, o Brasil quer conhecer a nossa natureza, os indígenas, a nossa realidade. O turismo. O turismo é o caminho que nós temos aqui na nossa frente. Eu quero dar o meu pitaco, né? Eu falei para o senhor que eu tenho minha opinião sobre a BR-319 e quero complementar sobre isso que o senhor falou, que é a aviação regional, as pistas de pousos no interior do estado. Eu vejo, acho que o deputado Serafim tem razão
em vislumbrar que vai beneficiar muito Rondônia, mas eu acho que há uma contrapartida. Nós também, o senhor há de convir comigo que o transporte fluvial, nós temos essas intercorrências de sobe rio, desce rio, verão, tá? Ele, além de ser moroso, né, ele tem, a estrada, ela dá agilidade a tudo isso. Agora, o senhor falou de um assunto aí que eu conheço um pouco, que é o setor de turismo. Eu acho que a estrada ligando Manaus com o resto do Brasil vai ser uma forma de incrementar o turismo tão falado aqui do Amazonas. Com certeza. O brasileiro, ele é estradeiro, ele gosta de estrada, ele gosta... Eu tenho certeza que o senhor já foi lá para o Rio Grande do Sul, embora o senhor está aqui desde pequeno, de carro, saindo de Porto Velho, alguma coisa. Passear. Já foi. Pouca vez, né? Porque tem época do ano que está ruim a estrada. Tá ruim. Mas dá para fazer, isso é que gosta. Então eu creio que o turismo também será uma ferramenta de desenvolvimento. Qualquer lugar do mundo, a indústria do turismo traz recursos para o Estado, para o país, para essa coisa toda. Quanto à aviação regional, eu acho que além das pistas, nós temos que também encontrar nesses municípios polos que o Estado tem, ter abastecimento, né, para as aeronaves serem reabastecidas, não é todo tipo de combustível que tem nesse local, e as tarifas, meu deputado, as tarifas da Infraero, são coisas absurdas que encarecem barbaridade o custo da aviação regional, que às vezes, por não ter como reabastecer aeronaves, ela leva menos passageiro, entendeu? Porque tem a bagagem, tem essa coisa de carga, e isso encarece o preço do bilhete, que é proibitivo. Então, são várias coisas que eu acho que, no âmbito federal, o senhor vai ter oportunidade de estudar, de conhecer e resolver, ajudar a resolver esse gargalo que nós temos aqui na nossa economia. No governo da presidenta Dilma, ela criou a Secretaria de Aviação Civil, né? Foi criado, ficou pouco tempo, com o Temer foi extinto, mas um dos projetos era a construção de uns 250, 270 aeroportos regionais. Aqui do Amazonas, foram 25, estavam dentro da programação, incluindo todos os municípios que não têm nem pista de pouso e outros municípios que ia realmente reformar, ampliar e poder homologar depois. Então, um projeto bom. Mas como ela foi afastada, saiu esse projeto para foi para a gaveta. Então, assim, esse eu pretendo cobrar isso aí. Não sei se o governo vai ter o mesmo formato, né, com essa proposta, mas esse é um caminho. Nós precisamos fortalecer o transporte aéreo e as estradas, como eu disse, as poucas que nós temos aí, para poder ter realmente mais segurança, e isso favorecer uma série de setores da economia. Cito o turismo porque nós temos possibilidade, inclusive, de aproveitar nossa riqueza cultural indígena. Sim. O Amazonas é o estado que tem a maior quantidade de povos indígenas do Brasil, de etnias diferentes. Nem nós conhecemos direito o que nós temos aqui. As pessoas vêm, querem conhecer também os povos indígenas, querem conhecer a nossa história aqui, a cultura, a música, a dança, etc. Você chega em Manaus, você não encontra nem em Manaus um local adequado, de boa qualidade, que você possa conhecer mais sobre os povos indígenas. Essa foi uma razão de eu ter na Assembleia projeto, tanto uma PEC, prevendo que o Estado tivesse na Constituição um percentual de aplicação de recursos destinado à política indígena, mas nesse viés de geração de renda, de trabalho, de emprego, artesanato, turismo. E a outras as emendas na LDO. Eu passei 4 anos seguidos, 5 na verdade, incluindo agora, de colocar na LDO propostas nesse sentido, da gente trabalhar o foco do turismo, questão indígena e as outras questões ambientais. Eu vou continuar defendendo isso, agora a nível federal, seja com emendas parlamentares, apoiando o governo, seja levando propostas para dentro do governo, não sei qual é o seu governo, né? Mas nós precisamos trabalhar para fortalecer a economia do estado do Amazonas. Eu estou recebendo aqui o deputado estadual, o José Ricardo, que é do Partido dos Trabalhadores, eleito deputado federal com a maior votação aqui do estado do Amazonas. Para encerrar esse bloco, eu queria tocar mais um assunto voltado para a nossa economia, para o desenvolvimento regional, que é justamente o setor de recursos minerais que o Amazonas é dotado e que precisa, de uma certa forma, ser destravado o mais rápido possível, para que o Estado possa alavancar e não ficar, eu sempre chamo o PIN de monocultura, né? Eu acho que nós não podemos continuar
tendo esse risco de extinção ou de diminuir ainda mais o número de empregos que são gerados. E o setor mineral, o Amazonas é riquíssimo em diversos tipos, né, de minério, mas ele é totalmente travado. Qual a sua opinião sobre isso, deputado? E o que o senhor poderia fazer para ajudar que esses investimentos sejam feitos aqui no Estado? São grupos nacionais, grupos internacionais que têm interesse em explorar os nossos recursos naturais, recursos minerais, mas existe aí a nossa legislação, ela é totalmente proibitiva, ela fecha a participação desses investimentos no Estado, enquanto que o nosso vizinho Pará está deitando e rolando no desenvolvimento econômico, principalmente no setor mineral. Essa é uma área que ela é bem controversa aqui para o estado do Amazonas, em função de que você vê que tem reservas de determinados minerais em áreas indígenas, você tem reservas em áreas de proteção, né? Áreas de proteção, vários espaços, né, dentro do estado que a atividade econômica ela está limitada ou proibida, vamos dizer assim, é mais para os habitantes locais, né, seja indígenas, seja não indígenas. Eu acho que esse é um assunto que tem que ser debatido para avaliar as consequências, avaliar o que nós podemos ter ganhos para o Estado, em termos de geração de renda, para quem mora naquelas localidades, que geralmente tem impactos ambientais, né, impactos sociais. Nós temos uma realidade nossa amazônica, que é a questão, nós vivemos em planície, né? Nós somos dominados pelos grandes rios. Nós temos áreas aí onde você, quando derruba a floresta, a terra não é boa para outras atividades, muitas vezes para o setor primário, produção agrícola, né? Muito pobre também a terra. Então há impactos ambientais. Isso precisa ser discutido com clareza. E existem outras áreas não, tem determinadas propostas. Eu vejo o deputado Sinésio Campos, né? Ele defende com muita veemência, fala do potássio, né? Da silvinita, e, portanto, que nós temos aí grandes reservas e podemos ser um grande produtor de potássio. Eu acho que já tem muita coisa encaminhada nesse sentido, mas eu apostaria assim, e com calma, para avaliar sempre essas consequências. Apostar em outros setores da economia que no primeiro momento não tem tanto impacto ambiental, porque de qualquer forma nós também sofremos pressões nacionais e internacionais em relação à manutenção da floresta. Por mais que a gente não queira, mas há uma influência internacional muito forte. Sim. Quem tem que, claro, comandar o país somos nós, nós temos que definir o nosso destino. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma relação internacional e por isso que nós temos que trabalhar isso em conjunto. Eu começaria com atividades econômicas que tenham menos impacto na questão da natureza e no caso do meio ambiente. Sem descartar, como eu disse, eu não sou contra. Porém, com mais tranquilidade, estudar cada passo que for dado. Claro que o governo também precisa trabalhar na formação de uma mão de obra, né, específica, para todas as áreas, inclusive o próprio turismo, né, que a gente citou aí. Eu vejo setores como a produção de alimentos, citado no início, também. Nós temos que preparar uma mão de obra. Se a gente vai ser um grande produtor de peixe, nós temos que ter especialistas para trabalhar isso. Se vão trabalhar na área mineral, nós precisamos também ter mão de obra para isso. E o medo de muita gente é aquela exploração mineral que devasta, é deixar o buraco e ir embora, né? É muito comum essa imagem, né, que tem em relação à exploração mineral. E, portanto, é um assunto que merece uma atenção, com certeza. Não sei se é o caminho a curto prazo para o Estado. Não pode ser descartado. Eu apostaria em outras atividades como prioridades, porque elas estão mais o setor mão, primário, né? Por exemplo, a piscicultura, Turismo, e o turismo ele é o mais fácil, né, de trabalhar. Aí você atrai tanta gente, consegue trazer divisas para cá. O problema é que nós não conseguimos ainda ter um plano de Estado para o setor de turismo. Sempre tivemos planos de governo. E planos de governo são curtos, não são perenes, não são duradouros. Então isso é o que atrapalha muito o desenvolvimento de qualquer setor, em qualquer país, em qualquer estado. Eu recebendo aqui o deputado estadual Zé Ricardo, ele ainda é deputado até o dia final de janeiro, no caso, ou dezembro? Final de janeiro, né? Deputado estadual até o final de janeiro de 2019, quando ele vai tomar posse, então, no dia 1º de fevereiro, lá em Brasília,
como representante dos amazonenses, dentre os 8 que foram eleitos lá na Câmara dos Deputados, e estará, com certeza, com assento confirmado no Congresso Nacional, que é a Casa Maior Legislativa que direciona os destinos de todos os brasileiros. Eu vou para um intervalo e volto daqui a pouco, no último bloco, onde vou falar com o deputado justamente sobre política nacional, sobre essa campanha que ainda está aí finalizando, que é a campanha de Haddad e Bolsonaro. Até já. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o da Vinda Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O da 20 Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no 20 Hotel.
Olá, amigos, estamos de volta aqui com o programa Todos pela Amazônia, recebendo hoje o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, José Ricardo, que foi eleito com a maior votação aqui no Amazonas para deputado federal, com mais de 197 mil votos. E para os senhores verem a importância que tem esse parlamentar perante o cenário nacional, já que no dia 1º de fevereiro ele assume uma cadeira lá no Congresso, o José Ricardo, por favor, Bia, coloca, eu estou falando do nosso entrevistado aqui, isso. Ele, proporcionalmente, foi o deputado mais votado no Partido dos Trabalhadores. E nacionalmente, dentre os 513 deputados lá da Câmara dos Deputados, ele é o segundo mais votado proporcionalmente. Então, isso com certeza vai trazer aí para o seu handicap, não é, deputado? Uma força política que eu espero que o senhor use muito bem a favor aqui do nosso querido estado do Amazonas, não é isso? Não há dúvida que mais votos significa mais responsabilidade também. A gente pretende, na bancada nossa, o Partido dos Trabalhadores elegeu a maior bancada de deputados federais no Brasil. Vai ser a primeira. Assim como já era a maior, agora com o troca-troca partidário que aconteceu aí no mês de abril, maio, o PT já era o maior partido, como no passado, um bom tempo também, né, teve a maior bancada, e vai continuar agora com a maior bancada federal. E nós vamos levar a nossa realidade, né, dialogar com a nossa bancada para ter apoios também para os nossos pleitos, né, as lutas para beneficiar o nosso Estado. Tem parlamentares que eu já conheço, vários que foram reeleitos também do PT, que eu já mantinha diálogos falando sobre questões aqui do Amazonas. Vou dar um exemplo, o deputado Paulo Teixeira. Ele é do PT de São Paulo, foi reeleito, e ele é um deputado que ele tem um carinho com o nosso Estado, porque teve um filho dele, jovem, advogado, trabalhava voluntariamente em São Gabriel da Cachoeira e acabou indo se banhar no rio, bateu lá a cabeça e acabou se afogando e morreu lá. E o Paulo Teixeira, o deputado, decidiu, em homenagem ao filho, que dedicou a sua vida para ajudar o povo do nosso Estado, também direcionar verbas parlamentares para ajudar. Então já teve uma escola que foi construída pelo governo do Estado, um teatro lá em São Gabriel, e são pessoas assim. E ele também é um advogado aqui da nossa Zona Franca. Então eu já falei para ele, agora indo para Brasília, eu quero ele e outros nos ajudando. Mesmo sendo de São Paulo, que é um estado que sempre criou muitas dificuldades contra, né, o nosso modelo da Zona Franca, mas para ele nos ajudar a pensar juntos e apoiar nos pleitos que nós temos para ajudar o nosso desenvolvimento. Então vamos procurar ter um diálogo. E o Paulo, ele tem a formação dele, e também ele é muito voltado para a área de educação, pelo que eu sei, não é isso? É uma pessoa muito sensata, né, de Eu diálogo, conheço. muito bom, né, é um desses deputados do PT muito firme, aguerrido, não radical, mas muito firme na defesa do interesse da população. Com certeza vai nos ajudar também e vamos articular com outras bancadas de outros partidos em prol do nosso Estado. Muito bem, deputado. Agora chegou a hora. A expectativa é grande, né? Está todo mundo aí esperando que a gente fale aí dessa eleição que vai ocorrer no domingo. Vários manifestantes aqui na nossa comunicação aqui, alguns radicais, outros não, mas a nossa linha aqui sempre foi do diálogo, do construtivismo. Não importa quem ganhe, o importante é que ganhe pelo Brasil, ganhe pelo povo do Brasil. Então, o senhor defende Fernando Haddad para presidente da República. Nós temos aí pesquisas pró, contra, crescimento, não crescimento, fake daqui, fake dali. Nós estávamos falando aqui antes do programa, que saudade que eu tenho do tempo de outrora, em que eu pegava a minha cadeira, ia lá para a praça ouvir o discurso nos palanques dos grandes oradores que esse país teve, principalmente aqui no estado do Amazonas. Lembrei até do Evandro Carreira, não é isso? Então vamos lá. Não, lembrou bem, né? Nós tivemos um passado onde você tinha mais debates, né? Se discutia mais, as pessoas ouviam, né, o candidato com as suas propostas, os discursos. Então os comícios eram muito importantes, era o momento de reunir a população e aí você saber com mais precisão. Nos programas políticos você não consegue, né? Porque é muito curto o tempo e é muito pontual também, você trata dos assuntos de uma forma muito resumida, muito simplista também, que aliás essa é uma reclamação, que
que quase todos os candidatos, e a gente acaba entrando também, às vezes, nesse jogo, de você simplificar demais as propostas para tentar ganhar a simpatia dos eleitores. O ideal é que tivéssemos mais tempo, tivéssemos fóruns adequados para você saber com mais exatidão, por exemplo, a questão da segurança, que hoje aflige a população, que é o discurso dos dois candidatos. O Haddad, que eu apoio, o outro candidato também tem um seu discurso na área da segurança, porque as pessoas estão aflitas, assaltos, roubos todo dia, e tem a questão do crime organizado, a questão das drogas. Tem muitos crimes que nem são investigados porque se diz que está ligado às drogas, a polícia às vezes não tem nem interesse de procurar saber com profundidade, e é um quadro que tem que mudar. Nós precisamos ter mais segurança, é um direito do cidadão. Eu vejo assim, vou pegar só um exemplo que eu também defendo, que o Haddad colocou, está no seu programa, que é federalizar o combate ao crime organizado. Eu acho que nós temos que trabalhar com mais inteligência, tecnologia, mas é a Polícia Federal. O Amazonas, que faz fronteira com países, grandes produtores de drogas, nós precisamos maciçamente cuidar das fronteiras. Aí é o governo federal que precisa entrar. Então, acho que propostas nesse sentido, e eu dou o exemplo do Haddad, que é o que eu estou apoiando, eu conheço um pouco mais, de fortalecer essa segurança nas fronteiras, e aí entra Forças Armadas, naturalmente, Polícia Federal. A Polícia Federal aqui no Amazonas, o contingente é muito pequeno. Eu me lembro do Praciano que sempre dizia que lá na praia, lá em Fortaleza, tem uns 300 policiais federais e aqui tem uns 30. Bota os 300 para cá e os 30 para lá, porque lá não tem grandes problemas, e vamos cuidar aqui das fronteiras. Então, essa é uma pauta importante, necessária, e que, portanto, eu vejo que, no caso do Haddad, colocou isso. O outro candidato, não sei, mas talvez tenha essa preocupação no mesmo nível, de federalizar. Nós temos que fortalecer as instituições federais no combate do crime organizado, que é em todo o Brasil. Não é só mais no Estado. Se fosse só no Estado, Polícia Civil e Militar conseguiria resolver. A outra é a relação com a sociedade. Eu acho que hoje nós temos uma questão. O país precisa se desenvolver. Eu acredito na educação. Haddad fala muito disso. Aliás, ele simboliza as coisas com as mãos para dizer, olha, eu quero colocar na mão de uma pessoa um livro, um caderno, né, um lápis, educação, conhecimento. E na outra mão, carteira de trabalho, trabalhar, oportunidades, empregos. É o que no momento, urgentemente, nós precisamos cuidar, gerar emprego. Obras paradas, eu acho que está certo, o Haddad colocou, olha, nós temos milhares de obras públicas federais paradas. Oswaldo, só aqui no Amazonas, que eu estive, antes da eleição, estive em vários municípios, durante a campanha menos, quase todos os grandes municípios têm obras paradas do governo federal, principalmente construção de casas. E o Haddad coloca isso, olha, de imediato retomar obras, porque você vai gerar imediatamente milhares de empregos no país. Então, no momento, a discussão está aí. Agora, nós estamos numa campanha muito acirrada, nós temos aí de um lado, de outro, mas principalmente de um lado, onde se fala muito em armar a população, né, de se defender, de enfrentar a violência, instigando, inclusive, sentimentos ruins, até de ódio, de preconceitos, racismos. Não é o caminho que eu entendo que é o do Brasil. Eu acho que o candidato precisa falar de caminhos de inclusão social, de respeito, de firmeza também nas ações que precisa desenvolver, que envolve segurança, que envolve também combate à corrupção, é claro, o uso correto do dinheiro público. Portanto, eu vislumbro que domingo nós vamos ter uma decisão importantíssima lá. Qual é o caminho que nós escolhemos para o Brasil? Meu caminho que eu defendo é o caminho da educação e da geração de emprego. O senhor falou aí de corrupção, deputado. O PT, com tudo isso que aconteceu na história recente de alguns membros, ou muitos membros do partido, terem aí agido de forma ilícita, né, e hoje estão respondendo na justiça brasileira por isso, onde inclusive a gente vê algumas contestações pela atuação da justiça, mas eu sou aquele brasileiro que ainda acredito na instituição da justiça. O senhor acha que ele aprendeu, o Partido dos Trabalhadores, ele já ganhou uma maturidade e um senso de responsabilidade do que é governar? O senhor acha que o Haddad ele vai conseguir colocar em prática
tudo isso que ele vem colocando, principalmente no combate à corrupção? No caso do Brasil, nós temos, Oswaldo, hoje 35 partidos políticos. 35. Nesta eleição, no primeiro turno, já valeu uma nova regra chamada cláusula de barreira, cláusula de desempenho. Hoje tem 15 partidos que provavelmente a partir de fevereiro do ano que vem vão deixar de existir, porque não vão receber mais recurso público, né, partidário, né, fundo partidário, e nem tempo de televisão. Vão se fundir com outros partidos. Então, de 35 deve chegar a uns 20. Para você encontrar um partido que não tenha gente, pessoas, seus membros ou políticos envolvidos em corrupção é difícil. A maioria, a ampla maioria dos partidos tem políticos envolvidos em corrupção. O PT tem, PMDB, o PR, o PSDB, né, o PSL, todos os partidos, todos não, a maioria dos partidos, os grandes partidos, partidos intermediários, alguns outros menores, tem pessoas envolvidas em corrupção. Então não é o PT apenas. Se fosse só o problema o PT, acabava com o PT e estava tudo resolvido, né? E cadê todo o pessoal denunciado do PSDB, do MDB, né, que estão aí, a maioria estão soltos aí, mas com uma lista de processos comprovados. Não quero entrar nesse mérito, mas para dizer assim, o problema não é o partido. O partido tem pessoas que, lamentavelmente, também é raro, eu acho que o partido tem que estar tratando disso com seriedade. O PT tem 2 milhões de filiados. Se às vezes um grupo erra, você não vai agora culpar a instituição como um todo. Por exemplo, aqui no Amazonas não tem ninguém do PT envolvido na corrupção, né, denunciado na Lava Jato. Já o PMDB tem, o PR tem, o PSD tem, o PSDB, o DEM tem, o PP. Aqui no Amazonas não, mas a nível nacional, quase toda a bancada do Partido Progressista estão lá envolvidos na corrupção. Foi a primeira leva de denúncias da Lava Jato. Então, o problema não é o PT. O PT errou também, tem os seus erros nessa questão ética, né, em relação à conduta de alguns de seus membros. Agora, no governo... Deixa, só lhe cortando, para não perder o senhor disse que realmente aqui no Amazonas não tem ninguém do partido envolvido não tá na Lava em coisas Jato. ilícitas, né? Isso é o reflexo do que aconteceu na eleição agora para presidente no primeiro turno, onde o outro candidato, ele apenas, tirando a capital do Amazonas, nos 61 municípios do interior do estado, ele só teve sucesso em um município, nos demais o PT conseguiu ser superior a ele. No caso aí, eu acho que a avaliação está relacionada não à questão de corrupção, está mais relacionada ao governo do PT, né, do Lula e da Dilma. Na verdade, as pessoas estão muito gratas pelos programas sociais que estão implantados até hoje, Bolsa Família, o Luz para Todos, o Minha Casa e Minha Vida. O Haddad, que foi ministro da Educação do Lula, investiu muito na educação. Então, nós ampliamos a escola técnica, por exemplo. Nós tínhamos 3 IFAMs, hoje temos 16. Foram 11 só no período dele. A expansão da Universidade Federal, o FIES, o ProUni, o próprio Fundeb, que foi reestruturado e organizado pelo Haddad. Então, todos esses benefícios, né, esses investimentos na infraestrutura também do Lula, o programa de água na capital, a própria ponte, energia, tanto o gás de Urucu como o Linhão de Tucuruí. Então, são investimentos de grande monta que ajudaram o nosso estado. Então, há um reconhecimento que o governo do PT ajudou muito o Amazonas, por isso que também é um resultado muito positivo no interior do estado. E isso, eu acho que isso tem que ser valorizado, ninguém tira isso, os méritos, né, daquilo de bom que foi feito. Eu estava vendo um telejornal, uma gravação antiga. Em dezembro de 2014, o Brasil atingiu o menor índice de desemprego da sua história. Isso anunciado pela maior emissora de televisão do país. Está lá gravado, oficial. Por quê? São os dados oficiais do IBGE. Foi um período de 12 anos de crescimento da economia que nós tivemos e de crescimento do nível de emprego. Depois a condução não foi boa, o próximo governo foi ruim, teve toda aquela oposição para inviabilizá-lo, afastamento, e nós estamos hoje vivendo essa crise aí. A esperança que o próximo governante nacional possa reverter, voltar a ter o emprego. Mas o PT, você vê o resultado da eleição, elegeu a maior bancada federal em Brasília, uma bancada grande a nível estadual em todo o Brasil, governadores, né, elegeu 3 governadores do primeiro turno e está na disputa no outro, e apoiou outros aliados também, né, em alguns estados, e está agora no segundo turno. Então, assim, as propostas do Partido dos Trabalhadores para melhorar a vida da população estão aí presentes.
combate à corrupção ela tem que ser permanente. Não importa se é PT ou outro partido. Eu não concordo com a corrupção, eu sou a favor. Errou, tem que pagar pelos seus crimes. Isso aí vale para todo mundo. Os instrumentos criados, inclusive no período Lula, Dilma, de combate à corrupção, foram usados para combater a corrupção, inclusive contra alguns membros do PT. São as leis que nós temos aí, ainda estão aí, presentes e devem continuar a ser fortalecidas aí. Combate à corrupção é dever de todo mundo, seja pequena corrupção aqui, né, no município, no estado ou a nível federal, nós temos que trabalhar isso, é dever de todo mundo, não é só de um partido e nem só de uma pessoa. Todos temos que trabalhar para evitar que o dinheiro público seja desviado e falte na saúde e na educação. Agora, o PT está fazendo a sua parte, espero que melhore cada vez mais, né? Pessoas que erraram, que se afaste, que saia, e temos também uma nova geração também, né, de lideranças dentro do partido. Essa eleição também elegeu novos parlamentares com boas condutas e com certeza vão continuar lutando pelos ideais. Ideais que são o quê? Qualidade de vida da população, justiça, o olhar para os mais pobres. O Lula tinha uma máxima, ele tinha assim um olhar dizendo o seguinte: o pobre, quanto mais recursos você coloca na mão de um pobre, mais ele vai gastar. Ele não vai guardar no sistema financeiro, bancário, ele vai consumir. O Bolsa Família movimenta a economia da maioria dos municípios do interior do Amazonas e de vários estados do Brasil. Eu constato isso lá. Cada R$1 do recurso do Bolsa Família se transforma em 1,8 ao circular na economia local. Então é um programa de sucesso, tanto que nenhum candidato ousou mexer nesse programa. E é até recomendado pela ONU, é uma das iniciativas que a ONU recomenda para países mais pobres na África e outras regiões do mundo. Então nós queremos que melhore, o PT também tem que assumir os seus erros também, não há dúvida nenhuma, mas nós temos que ir para frente. O partido está aí, a eleição mostrou a confiança que parte da população continua tendo no Partido dos Trabalhadores. Esse exemplo que o senhor citou aqui do interior do estado do Amazonas, onde o Bolsa Família, de uma certa forma, contribui muito para a economia das cidades, o senhor não acha que isso tem muito a ver também, no aspecto regional, com a ausência de políticas de Estado para o desenvolvimento do nosso interior? No caso, se coloca o seguinte, que existe a entrada e a saída, a porta de entrada e de saída. O próprio Bolsa Família tem regras estabelecidas, que na medida que as pessoas têm uma renda média na família compatível para o seu sustento, não há necessidade de você ter aquele recurso adicional para a alimentação e, portanto, aquela transferência de renda. Esse é o objetivo maior do país, criar pleno emprego, chegar ao pleno emprego, que é o conceito da economia, né, do pleno emprego. Talvez nunca a gente chegue ao pleno emprego. É uma utopia dentro do sistema capitalista, mas nós precisamos trabalhar para chegar próximo, que aí você vai ter uma garantia de mais pessoas ter renda a partir do trabalho, né, da produção, da geração de alguma riqueza e não só receber. A crítica estar se repassando dinheiro para a pessoa não trabalhar, não fazer nada e se acomodar. No fundo não é isso. Quando você vai olhar os valores e a cobrança que existe em torno disso, lógico, você vai perceber como é um programa de sucesso, porque obriga a família a garantir a criança, o filho na escola. E quanto mais tempo na escola, melhor para o país. Obriga também a cuidar da saúde. Quanto menos problema de saúde, mais vacinação, menos gasto na área da saúde. Então, assim, foi de uma inteligência quem criou, né, essa proposta. Tem algo maior que foi pensado, que é a renda mínima, que o Suplicy sempre defendeu. Um mínimo para todo mundo, sem precisar de controle, que seria através do CPF. Era o Silvio Santos recebendo lá aquele valor e o mais pobre do país recebendo, a ideia do renda mínima. Então, ninguém passaria fome no país por conta disso. Mas isso para um país grande como o Brasil é mais difícil. Então, por isso que o Bolsa Família é um sucesso. Que ele vai diminuindo na medida que aumenta o nível de emprego. Não há dúvida. Eu acho que temos que trabalhar para gerar emprego, oportunidades, trabalho, a economia fluir de uma forma melhor e diminuir essa necessidade de ter programas dessa natureza aí. Por hora, ele é importante. O Brasil ainda tem muita desigualdade, pobreza, e olha a realidade do interior, onde o rio sobe e desce. Tem localidades que depois que o rio desce, as famílias ficam isoladas literalmente.
não tem estrada para sair dali, não tem um rio, porque a água foi embora. Até o peixe diminui. Nem água tem, nem água, por incrível que pareça. Aí o peixe, o alimento. Então, o Bolsa Família acaba contribuindo. E, nesse caso, tem também o auxílio para os pescadores, né? Então, você tem também esse auxílio para a nossa região, que faz uma enorme diferença para a sobrevivência das pessoas lá. Não sei como vamos equacionar isso em definitivo, porque temos a questão da natureza, né, do regime das águas, que influencia, portanto, toda a organização econômica, administrativa e política de cada localidade do interior do nosso estado. Eu queria entrar num assunto até mais político agora. Só não acha que o Partido dos Trabalhadores ele paga uma fatura muito alta, até por causa de algumas posições de alguns membros do partido sobre maneira de sistema de governo, como o Foro de São Paulo, no qual isso aí todo o tempo é relembrado, e nós vemos que houve, assim, e alguns membros do partido, eles defendem uma ideologia voltada, por exemplo, aqui para o nosso vizinho Maduro, da Venezuela, que está deixando a população daquela forma como está. Ontem mesmo foi inaugurado um novo abrigo, uma operação do Exército Brasileiro lá em Roraima, para dar lá um pouco mais de dignidade para 1.000 e poucos venezuelanos que estão saindo do país, porque estão comendo até carne de cachorro. O senhor não acha que essa aproximação de alguns membros do partido, não vou falar nem do partido, porque o PT, como os demais partidos, tem suas ideologias, tem as suas divisões, né? Então tem aqueles que são mais radicais, aqueles que são menos ortodoxos, aqueles que são... O senhor não acha que isso aumentou o discurso e é uma revolta de parte da população brasileira em relação ao partido? Além do problema da corrupção, que é notória. É bom lembrar, assim, o governo Lula, qual era a preocupação dele? De nós ampliarmos as relações com todos os nossos países vizinhos. Como é que é possível? O Brasil, o maior país aqui da América do Sul, e distante dos países que estão aqui do lado. Então, o esforço para você ampliar. Agora, ampliar para beneficiar quem? O nosso país. Quantas obras foram feitas nesse governo, pelo Brasil, por empresas brasileiras em outros países, por conta de portas que foram abertas no governo Lula. O Lula tinha essa visão. O Brasil é um grande protagonista. Mas todas financiadas pelo Brasil. Você vê todas as obras. Eu me lembro que estava falando de um porto lá de Cuba. Eu fui ouvir lá o pessoal das Relações Exteriores de Cuba, às vezes eu não sei por que ficam falando. Nós emprestamos dinheiro, estamos devolvendo, mas eles foram explicar o principal, que a maior parte das obras, a estrutura, que ela foi fabricada no Brasil, gerou milhares e milhares de empregos, mais de 100 mil empregos, e para lá muito pouco, na verdade. E o país está pagando, né, a dívida com o Brasil, está pagando. Não é um dinheiro dado, não existe isso. Não tem presidente que vai lá dar dinheiro para nenhum país, não existe. Existe acordos, existe contratos, e é o que está acontecendo. Mas houve um esforço muito grande em relação a todos os países aqui da América do Sul. Eu acho que é o caminho certo. E com países da África, no sentido de que o Brasil, que é um grande produtor em várias áreas, e aí é só você ver o pessoal do agronegócio, que vende para fora, ele busca mercados. E o papel de um presidente da República é abrir novos mercados. E é isso que o Lula fez muito bem. Há um foco muito grande, uma preocupação na história da Venezuela. Ora, a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. É um país estratégico. Nós temos... Os problemas de lá são os problemas de lá, de um outro país. Eles não podem ter nenhuma ingerência em relação ao nosso país aqui, e nem nós lá. Agora, as relações que existem entre os dois, os negócios que podem ser fechados, na questão, por exemplo, da energia, do gás, que também é a proposta do gás de lá, né, de energia de lá, é algo importante. Agora, as fronteiras foram abertas agora no governo, nós estamos aí com todas essas pessoas vindo para cá, é uma questão humanitária, acho que o Brasil, que abriu as fronteiras, tem obrigação, o governo federal abriu, permitiu a entrada, o governo federal tem que assumir, porque hoje o governo de Roraima não tem capacidade para cuidar, os governos locais, pior ainda, a situação das prefeituras, é um drama enorme, porque falta tudo e não tem onde morar. Então o governo federal tem que cuidar disso. Abriu as fronteiras, permitiu a entrada, tem que ajudar a cuidar. Mas não poderia ser diferente, né, deputado? Mas antes não tinha, né? A fronteira tem que ficar aberta. Foi o governo atual que decidiu dizer que a situação está tão ruim lá, vamos vir todo mundo, né? Acho que o Brasil é um país acolhedor,
Sim. É um país que tem tratados internacionais para receber as pessoas, refugiados, em várias situações. Olha o exemplo do Haiti, que o Brasil recebeu milhares de haitianos, e eu tive a oportunidade de acompanhar isso, inclusive indo em Tabatinga. Inclusive o Exército lá na missão de paz, que está até hoje muito lá. Importante, o Brasil é o principal apoiador, né, das Nações Unidas em relação a países, nesse caso do Haiti. Então, a mesma coisa agora. Eu acho que tem que acolher as pessoas que vêm, que estão saindo de uma situação difícil, a economia é muito ruim lá na geração de oportunidades. Agora, eles têm que resolver os problemas lá. Nós temos que cuidar dos nossos problemas aqui. E o Brasil tem que ter relações com todos os países, né? É assim que nós vamos... Nós somos os protagonistas. O país mais importante da América do Sul é o Brasil. É o mais forte. É o que tem mais potenciais. É o que mais pode ajudar, o que mais pode levar também, né, aquilo que lhe interessa. Inclusive levar empreendimentos para gerar emprego aqui. Eu acho que seja quem for o governante do Brasil, vai ter que manter relações com todos os países aqui. Não é romper, não, porque só temos a perder. Eu concordo. Eu acho que o senhor tem razão sobre um certo ponto, mas, de uma certa forma, desde do Hugo Chávez, que há um apoio irrestrito do partido com o Hugo Chávez, que começou toda essa trajetória. Inclusive, eu queria lembrar aqui... Lá tem eleições também, né? Os governantes que estão lá, eles estão lá eleitos. Né? Nós temos um problema no Mercosul, que foi essa entidade que foi criada para justamente fazer a união desses países dentro da política, como o senhor mesmo disse, do Luiz Inácio Lula da Silva. E, ao mesmo tempo, o Mercosul deixou de ser um instrumento voltado para o intercâmbio de comércio, ele passou a ter mais uma visão ideológica do que para aquilo que ele foi criado. O que o senhor fala sobre isso? Qual o seu pensamento sobre isso? O Mercosul é essa tentativa de você organizar em blocos, né? Você tem blocos econômicos para ampliar as relações econômicas, sociais e diplomáticas, culturais. Eu acho que esse é o caminho certo, a gente fortalecer cada vez um bloco aqui. Isso ajuda a todos, né? Você ter facilidade. Quantos brasileiros não têm investimentos na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, por conta dessa relação, por conta do Mercosul, né? Eu vou repetir, o forte aí é o Brasil, não são os outros países lá. É nós que, com isso, ampliamos oportunidades para o Brasil, para os brasileiros, para os empresários, para os turistas, né, para os estudantes, porque nós temos países como a Bolívia, grande produtora de gás também. O maior beneficiado disso aí é o Brasil, não é a Bolívia, porque eles vendem para cá. Paraguai, você vê Itaipu, mas nós aceitamos. De Itaipu não é utilizada lá, não chega a 10% a parte que pertence ao Paraguai. Eles vendem o resto tudo para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é o grande beneficiado de um investimento dessa natureza. Então, eu acho que o Brasil tem que continuar essas relações, ampliá-la, cuidar dos seus interesses, claro, e não se distanciar. Pelo contrário, fortalecer blocos aqui, porque isso é que vai favorecer o Brasil. Se fosse o contrário, se fosse um país bem menor e o forte fosse a Bolívia, né, fosse o Paraguai, nós estaríamos numa situação de desvantagem. Então, mas nós aceitamos, né, deputado, o assunto lá do Evo Morales, aquele ditadorzinho de... Ele foi eleito também. Né? Foi eleito. Na Arábia Saudita, ninguém eleito nacionalizou séculos, né? uma indústria, mas nos países democráticos, uma indústria brasileira, né, que foi financiada pelo Brasil, de uma forma, e nós aceitamos isso passivamente. Queria colocar a situação de uma forma inversa, se isso fosse feito aqui no Brasil. Você vê que se repete sempre a mesma coisa. Só se fala da Venezuela, só se fala da Bolívia. Não, mas são fatos. São fatos. Não se fala daquilo que o país conquistou, o Brasil, de você formar um bloco mundial, que são os BRICS, que é o grande caminho que nós temos também. Você vê os chineses. Por que os chineses estão vindo aqui? Porque eles estão interessados também nessa relação com o Brasil. Que, aliás, participando dos processos de privatização da energia, que eu também questiono, né, que você vai entregar para estrangeiros empresas estratégicas, que é o caso de energia. Amazonas Energia ser privatizado. Eu pretendo, como deputado federal, me manifestar e trabalhar contra essas privatizações, que elas tiram o patrimônio do nosso país e deixam para estrangeiros
empresas estratégicas. Para mim, a energia é estratégica, tem que ficar nas mãos do Brasil. A mesma coisa em relação a outras empresas brasileiras que se pensam em talvez privatizar. Eu vou pegar o exemplo dos Correios, né? O Correio teve muitos problemas, má gestão, todos os governos. Roubalheira. Roubalheira, concordo plenamente. Agora, é uma empresa importante para o Brasil e para o nosso estado. Cada município no interior você tem uma agência dos Correios prestando um serviço e lá a agência é deficitária. Ela é compensada pelas agências superavitárias na capital e algumas outras localidades. Mas é um serviço essencial, do Estado, social, né? do Estado, a presença do Estado lá. É muito importante. Então, assim, o caminho da privatização de serviços como esse aí não vai nos ajudar, não vai resolver, não vai ter empresa interessada porque não tem viabilidade econômica, né, naqueles municípios. Então, nós temos que pensar nesse aspecto aí. Não sou contra alguns setores aí, talvez iniciativa privada, ter uma a aviação regional maior. tem que entrar nisso, porque se não tiver subsídio, a gente não tem essa interligação. Subsídio, nós precisamos de subsídio em várias áreas por uma questão de soberania nacional. O olhar do governo federal para a Amazônia, para o nosso estado, é esse, é de soberania. Nós somos fronteira, nós somos uma área estratégica, nós temos os minerais, nós temos as riquezas, nós temos todos esses potenciais e nós precisamos cuidar, zelar para ser explorado, ser utilizado pela população, por nós, né, pelo Brasil. Para o Brasil, qualquer relação com outros países, um olhar é como beneficiar o nosso país, claro. Não podemos ter medo de tratar com nenhum país. Podemos ter discordância, questionar o regime lá, o governante, mas a nossa relação tem que ser de um país, né, que tem, portanto, a sua soberania garantida e vai lá tratar com seriedade, né, qualquer relação que tenha, comercial principalmente. Nós estamos, eu quero até dizer aos nossos seguidores, que aqui nós estamos hoje também, a lei hoje ela nos limita ao aumento da discussão política, né, deputado? A gente está limitado hoje justamente em função das eleições que ocorrem em 48 horas, 70 horas no máximo está ocorrendo. Nós não podemos, assim, de uma certa forma, falar sobre candidaturas, né? Nós temos essa limitação que é imposta pela lei eleitoral e, obviamente, que a gente está seguindo isso aqui. Mas eu acho que o debate, da forma como está ocorrendo aqui nesse programa, serve justamente para a sua consciência. Você que tem a arma, que é o seu voto, você pode tirar conclusões aqui que o deputado está tecendo aqui, principalmente aqui nesse terceiro bloco aqui que nós estamos falando, obviamente, de política. E, ao mesmo tempo, vocês estão conhecendo um pouco mais este homem que foi eleito com a maior votação do Amazonas para representá-lo nos próximos 4 anos lá no Congresso Nacional, precisamente na Câmara dos Deputados. Então, eu tinha essa impressão do deputado José Ricardo, sempre o vi com uma postura muito moderada, mas muito firme nas suas convicções, e eu fiquei muito feliz de recebê-lo aqui hoje para que ele possa expressar para o público da Amazon Play TV Digital Jornal do Comércio esse seu pensamento, já que a partir do ano que vem ele vai estar lá nos representando na Câmara Alta lá do Brasil. Deputado, por mim a gente ficava aqui até amanhã conversando. Acho que a conversa está no bom rumo, não é isso? Nós temos as nossas limitações, não vai faltar oportunidade, vou lhe cobrar depois de empossado que o senhor venha, mas quando vier a Manaus, vir-nos, queremos que o senhor fale do seu mandato, das estratégias. Eu sempre digo o seguinte, Deus, ele sabe qual o caminho, né? Então, domingo, que seja o melhor para o país, que seja o melhor para todos, não é isso? Quero deixar os nossos microfones, as nossas câmeras, para suas considerações finais e aqui no programa Todos pela Amazônia, da Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio. Muito bem, Oswaldo, eu quero agradecer a oportunidade de a gente poder estar aqui conversando, conhecendo o seu programa também, aqui na Amazon Play TV Digital, e dizer que realmente nosso mandato vai estar à disposição dos interesses do nosso Estado, discussão da economia. A minha linha, como eu falei, é de fiscalização, de cobrança, então quem for o presidente da República vamos cobrar, o governador também, né?
queremos ajudar, parlamentar tem as emendas parlamentares. Sim, com certeza. Queremos dar uma ênfase na área da educação, da saúde, mas também do foco que envolve a geração de emprego, de trabalho. Eu sou economista, eu também sou advogado, mas sempre trabalhei na área da economia, prestando serviço aqui no polo industrial. A gente conhece um pouco essa realidade. Queremos estar nesse debate de defesa da nossa Zona Franca, o debate da legislação. Tem uma ameaça muito forte que está aí pela frente, se for avante, que é a reforma tributária. Ela é necessária no país, mas ela precisa olhar a nossa realidade. Teve o deputado do Paraná, isso. Ele esteve aqui, inclusive lá na FIAN, a Federação das Raul, né? O deputado federal Raul. Isso. E ele é o relator, ele que está com essa matéria, ele fez uma exposição, eu acompanho essa questão, ela é preocupante, mas para o Estado, por causa da questão da arrecadação, das alíquotas que vão ser adotadas, e, é claro, a questão da vantagem comparativa, da viabilidade, da competitividade, a manutenção da competitividade das empresas instaladas aqui em Manaus. Então, é um assunto muito sério que nós precisamos tratar com muita calma e, como deputado federal, nós vamos estar participando aí desse debate. Conte com a gente. O senhor deu o gancho, mas não vamos terminar, então. Me fala aí sobre reforma da Previdência. Qual é a sua posição em relação a isso? Olha, a reforma da Previdência, essa que foi apresentada pelo governo Temer, eu me manifestei frontalmente. É temerosa. Contrário. Ela é temerosa, porque a primeira proposta era assim, um certo absurdo. Por exemplo, contribuir por 49 anos para a Previdência, para poder se aposentar. E, no mínimo, 65 anos de idade. É só fazer a conta nesse caso. Você teria que começar a trabalhar, carteira assinada, com 16 anos, para chegar em 65 e nunca ficar desempregado, nunca deixar de recolher um mês aí. Uhum. Portanto, é um absurdo. Claro que alteraram já essa proposta, tem uma série de outras questões que envolvem direito das mulheres, de professores, de trabalhadores rurais, tem a questão dos militares, dos funcionários públicos federais, tem o Poder Judiciário. Então, nós temos que discutir uma reforma da Previdência que observe também o mais pobre, aquele que tem o menor valor que está recebendo e aqueles absurdos que nós temos também nas aposentadorias com valores altíssimos aí. Então, uma reforma tem que mexer com tudo isso, fazer justiça. A outra é que nós temos também uma sonegação muito grande. A questão do não recolhimento da Previdência, a parte patronal, a parte do trabalhador, prefeituras que não recolhem nada há anos. Não é só o setor empresarial. Time de futebol, instituições de um modo geral. Ora, se todos recolhessem a Previdência, teria um superávit só na manutenção da Previdência. Como é Seguridade Social, que nós estamos falando, saúde, assistência e previdência, ela é superavitária no todo, só que deixa de se investir mais na saúde e na assistência, porque você tem que cobrir o que não é recolhido na parte da Previdência. Então, algo tem que ser feito. O que é, com detalhes, é o que a gente pretende discutir doravante, mas de forma aberta, clara, para que as pessoas vejam exatamente o quadro e o que se propõe alterar para beneficiar todos, não é para prejudicar, é para beneficiar todos e ter viabilidade e não inviabilizar também quem tem que recolher, quem tem que pagar a conta, que é quem está trabalhando, quem está produzindo, seja setor empresarial, parte patronal, como a parte dos trabalhadores. Ok, então... Por favor, então, eu lhe cortei, mas eu queria falar da reforma da Previdência que eu havia esquecido. Tá certo, tá bom. Conte com a gente, estamos aí, nosso mandato à disposição, vamos continuar prestando contas também toda semana. Até o final de janeiro estamos com o mandato de deputado estadual, vamos lá todo dia, eu não falto, tem o compromisso que temos aí, e nos preparando para assumir esse mandato. É uma responsabilidade maior, a gente tem toda a humildade sempre para reconhecer que estamos aprendendo, recebendo sugestões, portanto, que vier de propostas que possam nos ajudar a ter pautas para defender os interesses do nosso Estado, a gente está aberto, estamos aí para receber. Tá bom? Muito obrigado, obrigado pela oportunidade aí. Eu que agradeço, deputado, pela sua presença aqui, eu acho que isso ajudou muito vocês conhecerem um pouco mais o deputado mais votado na eleição aqui de 2018 para deputado federal, e aí fica, né? O diálogo conserta tudo, né? Eu acho que o diálogo ele constrói, e é isso que nós fizemos aqui, justamente com a presença do deputado Bia. Por favor, coloca aqui nós dois, José Ricardo, que
nós conduzimos a coisa, né, da forma como deve ser. O Brasil precisa conversar mais, o Brasil precisa dialogar mais, né? São muitas questões. Ele é contra a privatização da Manaus Energia, eu também sou contra, mas tem certas coisas que o Estado não sabe fazer. O senhor citou muito exemplo aí da Previdência, o Estado não sabe cobrar, né? Então ele não cobra, ele repassa para quem? Para nós. Você sabia que uma das coisas que você paga na sua conta de energia é justamente pela inadimplência muito grande aqui no Amazonas? Você sabia disso? Eu vou trazer daqui a pouco, vou trazer daqui uns 10, 15 dias, o diretor aqui da Manaus, que é o Tarciso, para ele fazer essa conta para você entender. O número de gatos é uma coisa assim absurda. O número de contas que não são pagas é outra coisa. E o Estado não sabe cobrar. Ele não pode cobrar. Então isso, ou ele aprende ou privatiza. Porque a iniciativa privada sabe cobrar. Não é isso? Então, são duas situações que precisam ser analisadas. Da mesma forma, a Previdência, que não cobra os grandes devedores e o rombo aumenta, e aí vai outros setores aí que precisam de uma gestão mais eficiente, que é o que se cobra nesse país. Gestão é o que precisa, ok? Eu quero agradecer mais uma vez ao deputado Zé Ricardo, quero agradecer você, que ficou conosco aqui essa manhã toda. A gente ia bater um papo de 45 minutos, já estamos aqui com 1 hora e tanto, e poderia ir muito mais, né? Mas eu sei que a sua agenda e seus compromissos são grandes, e nós temos aqui que seguir com a programação da Amazon Play TV Digital. Muito obrigado a você, um abraço, e aí lembre-se, né, que depois da manhã você tem um compromisso com a nação. Não é isso? Reflita, pense e também tem um compromisso com o Estado.